Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado, Alício Chisteu. É professor de pós-graduação, mestre em literatura brasileira na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, membro da SBNPP, Associação Brasileira de Neuropsicopedagogia, membro da Academia de Letras do Brasil, seccional de Brusque, com a cadeira de número 3. O Alício vai falar um pouquinho para a gente a respeito de neuropsicopedagogia, uma palavra extensa, não é verdade? E assim também é o conteúdo. E a gente vai estar falando um pouquinho para você a respeito da beleza, né, que é a neuro, né? E eu vou iniciar a pergunta, Alício. Antes de iniciar a pergunta, eu gostaria de te agradecer, né, pela presença, obrigada pela presença, por colaborar conosco, né? Trazer sempre novidades para o programa. O que é neuropsicopedagogia, Alício? Bom, eu que agradeço imensamente o convite, né, da oportunidade de estar falando um pouquinho a respeito dessa coisa que eu sou um apaixonado e levo essa ideia por todo o Brasil. E assim que eu conheci a neuropsicopedagogia, eu trouxe a Brusque também para algumas pessoas mais estarem se formando nessa área. A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência que é um ramo da neurociência. Então, ela vai tratar de questões neurológicas, psicológicas e pedagógicas. Então, o trabalho do neuropsicopedagogo, na verdade, é fazer com que crianças que tenham dificuldades de aprendizagem durante o período letivo, durante as aulas, possam vir a ter um maior desenvolvimento através de um neuropsicopedagogo. Antes se falava muito em psicopedagogo, que existia a parte psicológica na aprendizagem. E hoje a gente consegue ir um pouquinho avante e compreender que essa parte emocional também está dentro da parte cognitiva. Então a neuropsicopedagogia, ela é como se fosse um pacote maior. Ela dá conta das questões cognitivas, ela dá conta das questões emocionais e das questões de aprendizagem. Sim, veja só, desculpa te podar, mas não posso deixar fugir. Quando você fala questão cognitiva, fale um pouquinho para a gente o que é esse cognitivo. Possivelmente muitas pessoas estão em casa ouvindo a gente e ficam se perguntando, né? O que será esse cognitivo? O cognitivo é o processo de aprendizagem, como isso ocorre no cérebro. Como a gente assimila a língua, como a gente passa a representar essa língua através da escrita, por exemplo, que seria a habilidade linguística. O cognitivo é o funcionamento neurológico para a aprendizagem, do sentido de entender, compreender as questões dos conhecimentos humanos, que na verdade na escola a gente chama de conteúdos, né? Porque o que são os conteúdos? São todos os conhecimentos humanos que nós sistematizamos em série, em anos, em ciclos, em etapas de ensino, para que a criança vá adquirindo essas habilidades, esses conhecimentos, para que em vida, em sociedade, possa utilizá-lo e ser um cidadão mais incluso, mais independente, mais feliz, com autonomia maior de vida, com a qualidade de vida maior. Isso é o cognitivo. Então, a neurociência, ela busca, lá da ciência, porque a neurociência ela vai estudar o cérebro enquanto um objeto físico. Ela vai dizer, o cérebro tem 86 bilhões de neurônios, se divide em 2 hemisférios, aqui o corpo caloso, aqui tem o sistema límbico. A neuropsicopedagogia vai lá, busca esses dados para aplicabilidade. Então ela vai lá e ela entende assim. A neurociência diz que crianças com déficit de atenção são crianças que nascem com o sistema límbico funcionando menos. Por isso que é sempre uma avalanche de dados, de informações, que faz com que elas sejam mais impulsivas, mais rápidas no seu raciocínio. A gente busca esses dados e trabalha com ela na sua aprendizagem. Então, que tem que estabelecer uma rotina, que tem que ter uma repetição maior. Então, a gente pega aqueles dados, é como se fosse uma planta, né? A neurociência vai estudar, vai dizer assim, essa planta nasce em determinadas regiões, atinge tanto de profundidade, no outono as folhas caem. A neuropsicopedagogia vai lá, pega esses dados assim, das folhas dessa planta a gente pode fazer um chá para dor de barriga. A raiz dessa planta, se a gente ralar e secar, vai ser uma farinha com mais proteínas do que a farinha de mandioca. Então, mais ou menos, seria essa função da neuropsicopedagogia. Ela vai lá, busca esses dados e aplica esses dados no ser humano.
Porque hoje o que a gente quer se entender, como a gente funciona, como a gente se dá, como a gente se processa. E para a escola, houve muito tempo que se o aluno não aprendia era problema dele. Ele que era relaxado, era problema dele, que tem que estudar, ele que tem que se virar, senão ia trabalhar no pesado. Hoje, um professor ele pode ter 30, 35 alunos ou mais. Se ele tiver um que não está aprendendo, se desenvolvendo, ele quer saber por quê. O que eu faço com esse meu aluno que não está aprendendo, que não está se desenvolvendo? Que problema tem ali? Então ele caminha para um neuropsicopedagogo, que faz uma avaliação, percebe quais são as dificuldades dentro das áreas de conhecimento, dentro das habilidades intelectuais, e passa a direcionar aprendizagens e dicas, trabalhando essa criança para que ocorra com ela também a aprendizagem. E ela ficou muito em ênfase a neuropsicopedagogia quando veio a proposta da educação inclusiva. Até que a gente tem uma camiseta, né, onde a gente sempre estampa o nosso slogan que inclusão de verdade se faz com neuropsicopedagogo. Porque aquelas crianças que os professores não querem, a sociedade não quer, que são as que ficam com a autoestima lá embaixo, porque não conseguem aprender, não conseguem se desenvolver, ou que simplesmente estão inclusas lá dentro da escola para dizer que está ocorrendo a inclusão, mas não está havendo uma efetivação da sua aprendizagem, da sua interação, das trocas, das relações sociais ali estabelecidas, a neuropsicopedagogia vem para contemplar todas essas áreas. Porque um psicopedagogo, ele até pode dizer assim, suspeita que essa criança tem dislexia. O neuropsicopedagogo, por ter o conhecimento neurológico, ele vai dizer, não, essa criança tem dislexia. Ou não é dislexia, às vezes é só uma disgrafia, ou só um transtorno de aprendizagem. Então vamos buscar, ou é uma questão emocional, que daí entra a parte psíquica. Então onde é que podemos caminhar para trazer e aí ocorrer a aprendizagem. Você fez uma colocação muito 10, quando você colocou a questão da inclusão. É tão bacana ouvir isso, porque geralmente o que a gente observa, muitas vezes, eu já observei isso também, já presenciei muitas situações assim, da criança simplesmente ela está na escola, ela é um número a mais, vamos supor, né? Mas inclusão de verdade realmente não acontece. Não. E isso é triste, né? É muito triste. E para quem faz cursos de especialização, né, na área de neuropsicopedagogia, ele precisa conhecer toda a proposta do que é a educação inclusiva. Ele precisa primeiro buscar todo esse conhecimento de como é sistematizado pelo Ministério da Educação a proposta da educação inclusiva, para poder orientar os professores, para poder orientar professores que na rede municipal de Brusque se chama de educador social, né, na rede estadual se chama de segundo professor, para saber como lidar com essas crianças. Então, às vezes, a gente tem crianças assim que têm um síndrome de Down, né, que seria uma síndrome mais comum, que eu acho que todas as pessoas reconheceriam se visse um. Ele está no primeiro ano, porque ele está de 6 para 7 anos e entrou no primeiro ano escolar. Só que aí o neuropsicopedagogo ele tem todo um conhecimento do desenvolvimento neurológico dessa criança, de um síndrome de Down, que o desenvolvimento dela não seria de uma criança de 7 anos, mas talvez de 6, de 5, e a partir dali se faz todo esse desenvolvimento. Então, quando ela chegar a ter 7, ela tem... Por exemplo, agora ela está com 7. Sim. Então, ela faz um desenvolvimento que o cérebro vem se desenvolvendo, a gente vai adquirindo as habilidades. Ele está de 5, 6, então vai se trabalhando isso. Quando ele chegar a ser uma criança, ter o desenvolvimento de uma criança de 7, talvez ele seja com 8, com 9, só que vai nessa vertente. E o que eu vejo ocorrendo muito na escola, às vezes, ela está com 7, só que intelectualmente ela não é uma criança de 7 anos. Você está falando, desculpa, que esse trabalho vai de encontro à idade cronológica. Isso, porque às vezes o olhar que o professor dá é uma criança na idade cronológica dela. Então, se ela está com 7, ela teria que dar conta de fazer o que as crianças de 7 fazem. Só que aí não seria uma deficiência intelectual, porque se não tivesse a deficiência, não teria... Ter deficiência não significa que não vai aprender, muito pelo contrário. Ter deficiência significa que vai aprender sim, só precisa um tempo a mais de insistência, de estar trabalhando. E às vezes só olha para a criança ali, está com 9 anos.
Tá? Não dá conta, não faz, não resolve, e olha como se fosse e compara com uma criança de 9 anos e não o desenvolvimento intelectual neurológico dela. É que o tempo delas é outro. É outro. E que ela também aprende, também se desenvolve. Prova é que a gente conhece um pouquinho de neurologia para poder dar essa afirmação. Só que é um tempo maior de insistência, de ir trabalhando para que ela chegue lá. E por isso que tem toda uma proposta diferenciada para essas pessoas e para essas crianças, né, para ocorrer esse desenvolvimento. Então, você se adiantou um pouquinho, eu queria lhe perguntar qual era, né, o papel, o que faz um neuropsicopedagogo? Então, a neuropsicopedagogia, na verdade, ela tem duas vertentes. Eu me habilitei nas duas. Ela tem só a institucional, que é só para trabalhar em escolas, em instituições de ensino, não importa qual, se é filantrópica, se é na paz, se é confessional, se é estadual, se é municipal, e ela tem a clínica, para você clinicar, realmente emitir pareceres do seu diagnóstico a respeito do problema que está ocorrendo ali. Ela busca muito parcerias, porque ela é multiprofissional, né? Então a gente busca ajuda com o psicólogo para fechar um parecer, a gente busca com um fono, com um neurologista. Mesmo assim, existe o diagnóstico, então? Existe o diagnóstico. O que a gente não faz é a parte de medicamento. A gente orienta, mas aí para isso seria um neuro que vai estar fazendo essa parte de medicamento para estar receitando, né? E todo esse outro trabalho, e tem ocorrido muito esse trabalho de parceria. O neurologista, antes de fechar um parecer dele, ele pede um parecer do neuropsicopedagogo. Ele quer saber como é esse desenvolvimento na aprendizagem, na parte emocional dessa criança. O psicólogo, antes de fechar seu parecer, ele pede para o neuropsicopedagogo a visão que ele tem dele nesse processo de inserção ali naquele contexto de desenvolvimento de aprendizagem. Então a gente trabalha muito em parceria. O que se faz na clínica, a gente avalia essa criança para perceber qual é o transtorno, qual é a síndrome, qual é a deficiência que ela tem, se ainda não veio isso, e dá os encaminhamentos psicológicos e pedagógicos para que ocorra, na verdade, os encaminhamentos psicológicos a gente caminha para o profissional da psicologia, mas as questões emocionais para que ocorra essa aprendizagem. Alício, como é que os professores observam esse trabalho dentro da escola? Bom, o que eu tenho visto é de uma grande riqueza, tanto é que a grande maioria que vem fazer pós-graduação em neuropsicopedagogia, se interessa por essa área, são professores. Porque é o professor que está no dia a dia, com esse olhar, como eu disse ainda há pouco, de perceber por que o meu aluno não está aprendendo desde pequenininho, já na educação infantil, que hoje ele está, né, inserido nesse contexto, ele vê que há um certo atraso naquele desenvolvimento cognitivo e ele quer caminhos para que também ocorra com aquele seu aluno. Então, eu vejo que há uma preocupação dos professores com um olhar para a aprendizagem do seu aluno hoje, e a grande maioria tem buscado essa parte, porque sabe que se tem um lugar, Beatriz, que se trabalha com o cérebro humano, é numa escola. Às vezes a escola esqueceu disso, mas todas as pessoas vão para o espaço chamado escola para ter o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento do seu cérebro. Então, às vezes, por aí onde eu passo, às vezes eu começo, né, uma palestra perguntando, né, qual a função da escola. E se fala tudo, né, socialização, aprender, ensinar, e se esquece que a função da escola é desenvolver as habilidades intelectuais, é dar àquele cérebro a ação de acontecer, de funcionar, de pulsar. E muitos professores hoje já têm isso claro. Que bom, isso é fantástico. Porque eu creio que quando os professores realmente perceberem a importância de conhecer um pouquinho mais o seu aluno, as coisas vão melhorar muito. Bastante. A nossa fala está boa, mas vamos para o intervalo, a gente já volta. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado Alício Schiestel. O Alício está falando a respeito de neuropsicopedagogia. Uma fala maravilhosa, né, Alício, que nós poderíamos
ficar talvez horas aqui, né, conversando a respeito, muito significativa por sinal, né? Estavas no bloco anterior comentando a respeito das escolas, né, como que isso é aplicado lá, como é que os professores, né, observam isso. E eu gostaria de te perguntar, Alício, se tratando de elementos do cérebro, o que a neuropsicopedagogia pode colaborar com a família? Aliás, desculpa, voltamos na área da educação, primeiramente. Então, eu acho que até onde nós estávamos fechando o bloco e é mais ou menos por essa linha, quando eu comentava que se tem um lugar que se trabalha com o cérebro humano, é numa escola. E se um professor que tem um pouquinho de conhecimento de como ocorre essa aprendizagem no cérebro, que se processa através desses neurônios, que tem os dendritos, que captam, trazem para a memória provisória, para a memória operacional, que é uma das coisas que a pessoa com Alzheimer perde primeiro, que é a sua memória operacional, sua memória de trabalho. Traz essa informação pelo axônio, passa pela bainha de mielina, e aí ele vai dar importância e relevância para isso ou não. Traz até o final da célula de neurônio, que a célula de neurônio tem aquele desenho compridos. Ali na pontinha estão aquelas ramificações, Dendritos, que é onde a gente chama de sinapses, aonde vai armazenar a nossa memória. Então, como se dá a memória, como se dá a aprendizagem que passa por essa questão emocional, de você querer saber aquilo, de você estar aberto, que aquilo seja significativo e importante para mim nesse momento. Então eu trago isso até o final e registro como uma memória, fazendo uma sinapse. Das habilidades intelectuais que a gente tem, uma que mais auxilia no desenvolvimento dessas sinapses é a música. E é uma pena que eu vejo que a música é uma das coisas pouco trabalhadas nas escolas, né? Ou ela é trabalhada enquanto um conteúdo, mas a musicalidade, a sonoridade, ela auxilia e muito no processo de aquisição das sinapses, que são essas ondas eletromagnéticas que ficam nessas pontinhas no final da bainha de mielina, e que elas vão fazer conexões, e essas conexões são infinitas. Porque a quantidade de, vamos imaginar assim, tudo que eu sou, penso ser, quero ser, tudo que eu imagino ser, acontece esse processo no cérebro. Então, todo um trabalho de um educador, de um professor, de um pai, de uma mãe, tudo que a gente ensina, medeia, transmite de conhecimento, de informações, elas têm que acontecer e se processar no cérebro. E esse processamento, que parte pela amígdala, que não é da garganta, mas da parte emocional que a gente tem, que fica dentro da parte motora. Então, por isso que todas as nossas expressões, elas denotam o nosso emocional. Porque toda atividade psicomotora ou motora, né, com o corpo que eu estiver fazendo, ela vai estar também auxiliando nesse processo. E aí, às vezes, eu vejo que faz parte do conteúdo, por exemplo, né, tentando ilustrar a sua pergunta, na educação infantil está lá como conteúdo trabalhar as questões motoras, ou a psicomotricidade. Por que tem isso como conteúdo, né, para fazer essas atividades, para que isso ocorra? Porque ao trabalhar a questão motora, às vezes o professor pensa, é trabalhar o corpo. Então vai lá, desenha a criança no chão, né, num papel pardo, papel craft, cola na parede e diz, o corpo se divide em cabeça, membros e tronco, isso é o olho, isso é a boca. Isso não precisa dizer para a criança, porque ela sabe e ela vivencia isso. Trabalhar o corpo é trabalhar a mímica, trabalhar o movimento, trabalhar essas expressões, que daí ao trabalhar esta parte motora, vai dando ao cérebro todo esse desenvolvimento. Só que a riqueza, além de dar o desenvolvimento para o cérebro, ela vai também trabalhando as questões emocionais, porque dentro da região do cérebro que fica a nossa parte motora, que aliás é mais de 50% do nosso cérebro, é só destinado às questões motoras. Por que se chama de motor? Que motor nada mais é do que o corpo. Mobiliza. Porque imagine um carro sem motor. De nada adiantaria. Então eu tenho este cérebro para este corpo para este cérebro. Então muitas questões motoras precisam ser trabalhadas para que ocorra esse desenvolvimento. E dentro da região motora, onde a gente tem a amígdala, que é um Vzinho, uma regiãozinha ali, que o cérebro ele não é uma bola lisinha única, ele é cheio de gomos, de partes que fazem funções e exercem funções diferentes, né, e específicas. E aí vem uma coisa chamada plasticidade neuronal, que a gente, ao ter uma lesão no cérebro,
ao ter uma perda de uma região específica, aquela região ela não se recupera mais, né? Nós nascemos em torno de 86 milhões, nós nascemos com esses neurônios e essas células de neurônios elas não se reproduzem ao longo da vida. Muito pelo contrário, a gente vai perdendo células de neurônio o tempo todo. Tanto é que se existisse como repor essas células de neurônios, a gente teria a cura para o mal de Alzheimer, que é o processo da morte rápida das células de neurônio. Diferente da célula da pele, que a gente dentro de 7 dias troca toda a nossa pele, da pele da boca, que dentro de 24 horas a gente troca toda a pele da nossa língua e da boca internamente, os neurônios não se repõem. Mas a quantidade de sinapses que a gente faz, essa é uma quantidade infinita. Então, quanto mais estímulo eu tiver, que esses dendritos captam esses estímulos, mais emocionalmente aberto eu tiver a captar isso, trago isso e realizo uma sinapse, construo uma memória, isso, as ramificações, essa quantidade de sinapses, elas são infinitas, elas não, são centenas de bilhões e trilhões de sinapses. Nós nascemos no Brasil e oficialmente falamos a língua portuguesa. Mas de repente, se eu tivesse nascido no Japão, eu aprenderia e o meu cérebro falaria japonês. Porque o cérebro ele tem as características humanas em qualquer lugar, é o cérebro humano. Se adapta. Mas eu tanto posso aprender o português, como também posso aprender o japonês, como posso aprender o italiano, o francês. Quanto mais informações eu for colocando para esse cérebro, mais estimulando, mais colocando dados, mais sinapses ele vai realizando numa quantidade, uma possibilidade infinita. E às vezes o que eu vejo para a família e para o professor dentro da área de neuro, voltando à nossa pergunta, porque é muito gostoso, né? A gente começa a falar, gostaria de contar muitas coisas, falta este olhar de ver que é um processamento de dados que vai acontecendo dentro de uma sequência para ir adquirindo essas habilidades. Então, por exemplo, né, falar da parte motora, só esse movimento, que é o movimento de pinça, que é o motor fino, por isso que os professores de educação infantil fazem atividades de rasgar, de amassar as bolinhas. Só a nossa espécie consegue fazer. Nós só passamos a ter o desenvolvimento intelectual que nós temos hoje quando a gente passou a ter a adaptação nesse motor, dessa mão para cá, nesse dedo para cá, que possibilitou com que a gente pegasse as coisas, manipulasse as coisas, foi me dando um desenvolvimento intelectual. As outras espécies não conseguem. Uma criança com deficiência intelectual, ela tem a maior dificuldade em fazer este movimento. É uma parte motora, do motor que eu tenho que trabalhar para que funcione lá neurologicamente no desenvolvimento. Então, seriam mais ou menos por esta linha, ou por essas dicas, ou por essas informações, que o neuropsicopedagogo orienta o professor. Porque você vê, ele já está nesse estágio, né? A nossa forma de como a gente começou a pensar em deixar as coisas registradas. Então, quando eu vou trabalhar com uma criança de 6 anos hoje, eu tenho que ter em mente que eu não estou trabalhando com um cérebro de 6 anos, mas, claro que é mais e menos também, mas só para ilustrar aqui, para a gente criar essa imagem. Não é um cérebro de 6 anos, mas um cérebro de 6.000 anos. Eu não cheguei a ter uma escrita desenhada como eu tenho hoje, de ontem para hoje. A gente começou, dá para deixar as coisas registradas. Então, passou lá a ter os desenhos da caverna. Por isso que uma criança até os 2 anos e meio, ela só vai fazer riscos e traçados na horizontal e na vertical. Depois de 2 anos e meio até 3 anos e meio, ela vai para a fase do circular, do cercado, onde ela vai pintar o circulado. E esse desenho e esse pintar tem toda uma representação, porque foi assim que nós começamos a deixar nossas coisas registradas, através do desenho. Então a criança ela vai lá, ela faz o desenho, ela já fiz você, papai. Aí você olha para não sou eu que estou ali. Mas ela já começou a criar essa ideia de que é possível representar o papai, aquele ser real, por aquele desenho, aquela abstração que está ali no papel. E mais tarde, esse circular, que é o que ela vai começar a pintar, fazer os acabamentos, é o que vai dar para que consiga fazer a letra, o C, o O, o B, porque ele precisa desse circular nesse desenvolvimento motor para esse cérebro ir adquirindo essa representação. Então ele olha para essas letras e vê que é possível representar coisas por essas letras. Só que aí você pega, por exemplo, uma criança com deficiência intelectual, com uma síndrome, com um transtorno, que ela já está com 6 anos, mas ela ainda não passou pela fase do circular e você está lá na escola tentando fazer com que ela escreva o seu nome.
O próprio pai, a própria mãe criam essa expectativa que querem que ele aprenda a escrever o nome. Só que ele ainda não passou por essas fases nesse desenvolvimento neurológico. Exatamente o que eu ia perguntar para você agora. Porque existe uma frase já bem antiga que diz assim, né? A educação vem de casa. E se tratando de educação, que é isso que você está falando, né? Como acontece esse processamento, né? Esse processo de desenvolvimento na criança, como utilizar essa ferramenta na família? Seria muito bacana. Porque a gente, tendo um entendimento da neuropsicopedagogia, você passa a se compreender, a se entender e a entender como o outro funciona. Então eu sei porque que o outro tem atitudes que não são iguais às minhas ou que não correspondem àquilo que eu queria que fosse, né? Que fosse. Até porque daí a gente vai ter ali todo um diferencial. Daniel Goleman fala muito isso, inteligência emocional, inteligência racional, né, que são os dois hemisférios do cérebro trabalhando de acordo com as habilidades que a gente vai colocando em jogo. Mas, principalmente, se a família... Porque hoje a gente tem muitas crianças, por exemplo, vão pegar o autismo, né, que é muitas crianças... Tem alguns autores que defendem aí que a cada minuto nascem 100 autistas no mundo, né? Então é uma quantidade muito grande de autistas. Quando eu compreendo que o autista ele tem aquele movimento estereotipado, que é bater o pé, que é girar, que é arrancar os cabelos, que é berrar, e que esse movimento estereotipado nada mais é do que quando aquele cérebro entra numa confusão, porque ele tem... O autista ele tem um cérebro que funciona em dois extremos. São pessoas com uma grande capacidade intelectual, que a nossa mente vã às vezes não dá conta de compreender quanto eles são inteligentes, mas eles não têm, do outro ponto, a inteligência básica de vida diária. Eles não sabem que dia é hoje, qual é o horário, então se organiza uma rotina para que ele vá vivendo um dia após o outro dentro dessa sequência. E quando isso entra em conflito, quebra isso, porque o autista, a aquisição de sua memória, ele dá só por imagens. É como se fosse antes, da nossa geração, tem aquela máquina fotográfica que tinha aquele filme. Então são aquelas fotos que a gente até batia 2 para garantir, né? A gente usa até hoje. Mas aí como se, de repente, queimasse uma foto daquela, então... Aquilo que era dentro da minha rotina, eu chegar, dar de cara ali no portão da minha casa, ou ter sempre o mesmo caminho para ir para a escola e de repente a prefeitura ali abriu porque vai passar a tubulação, aquela imagem deixa de existir. Eu não tenho essa habilidade básica de vida diária de passar para a próxima imagem. Eu fico parado naquela imagem. E ao ficar parado nessa imagem, cria esta confusão neurológica. Repetição. Que aí eu fico nesta repetição, nesses movimentos estereotipados e que dá esse desespero onde ele berra, ele grita, ele bate o pé. Então a gente passa a entender que ele não faz isso porque é birra, ele não faz isso porque ele quer, mas que há um funcionamento que vai por essa linha. E uma das coisas que eu penso que a gente já está perto de terminar o bloco, imagino, né, pelo tanto que eu já conversei, mas a minha dica que eu deixo sempre para pais, para professores, para quem trabalha com essas pessoas, olhar nela e ver seres em potencialidade, pessoas que são capazes de aprender, pessoas que são capazes de se envolver porque elas estão vivas, elas respiram. Se elas estão vivas, respiram, elas têm neurônios funcionando. E a nossa função é desenvolver, dar habilidades a esses neurônios. Então qualquer pessoa tem possibilidade de se desenvolver, tem possibilidade de aprender dentro do seu tempo, dentro do seu ritmo, com estratégias e metodologias corretas, que ocorre a aprendizagem. Não é a gente querer queimar a fase lá da frente, querer que ela escreva um nome se ela ainda não passou pelo traçado da representação do desenho. Então, ter esse olhar nesse desenvolvimento e ter o olhar para essa pessoa de que ela é capaz de aprender, e principalmente para professores que fazem da sua vida, da sua profissão que escolheram, desenvolver habilidades intelectuais. É isso que está em todas as teorias da educação, que nós desenvolvemos habilidades intelectuais. Olhar para esse sujeito e ver qual é a habilidade que ele tem para começar esse processo de desenvolvimento de habilidade. E às vezes muitos profissionais olham para essa pessoa com uma síndrome, com um transtorno, com autismo, olha para dizer, isso não vai aprender, isso não vai dar nada. Eu estou aqui já 6 meses trabalhando com ela, não vejo resultado nenhum. Não, olhar para essa pessoa como uma pessoa que está num processo de desenvolvimento
e que ela vai aprender, que ela vai chegar dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades, mas olhar para ela como alguém que tem habilidade para alguma coisa. Até porque no momento que fala, ele também está ouvindo, né? Exato. Eu vejo que a gente tem muitas crianças com déficit de atenção, por exemplo. As crianças com déficit de atenção são pessoas muito inteligentes, com uma capacidade enorme. Usando as palavras da Ana Beatriz Barbosa, é como se o nosso cérebro funcionasse a 80, fosse um motor de carro e andasse a 80. O das crianças com déficit de atenção, por ter esse sistema límbico que funciona menos, eles andam a 200 por hora. Então, se a gente já se acha um pouquinho inteligente andando a 80, imagine se a gente andasse a 200 por hora, o quanto mais a gente seria inteligente. Só que elas só recebem estímulos negativos, que não para quieto, que não faz nada certo mesmo, porque como essas coisas não terminam. Então, começa a haver uma queda da autoestima dessas crianças, que vai lá no calcanhar. E ela já tem, naturalmente, por exemplo, a habilidade sinestésica corporal. São crianças que serão muito boas onde elas possam fazer atividades, onde possam fazer o uso do intelecto junto com a parte motora. São crianças que serão muito boas na parte esportiva, na parte de dança, onde elas possam ser e se expressar. Porque imagina, não tem como eu segurar daqui para cima a 80, que está a 200, segurar daqui para cima a 200, daqui para baixo a 80. Lembrando que eu tenho esse cérebro para este corpo para este cérebro. Então isso acaba respingando no corpo e elas têm, são pessoas muito boas de coração, são pessoas muito sinceras, são pessoas muito leais, são pessoas que têm uma grande... de perceber detalhes, de perceber situações, o que os outros não veem. Então, eu vejo que tem muitas características, muitas habilidades, muitas coisas positivas, mas aí você olha e só vê as negativas, né? Que não faz, não para quieto, começa a terminar. Então ela começa a ter uma autoestima que vai decaindo, e quando você vê, realmente ela passa a ter problemas de aprendizagem, porque não se pega da habilidade, mas do déficit. Sim, que pena. Que isso acontece, não é verdade? Se a gente parar para observar, é uma pena. Crianças inteligentíssimas, né? Sendo muitas vezes, né, mal aproveitadas no seu desenvolvimento. Exatamente. Como eu disse, né, no início, uma palavra extensa, com conteúdo também muito extenso. Né? Mais uma vez, obrigada, Alício. Imagina, pelas palavras maravilhosas. Quero agradecer muito as pessoas que sempre estão, né, em sintonia com a gente através do nosso site, né? Agora no YouTube também. Agradeço muito meus patrocinadores que nos dão a oportunidade de chegar até você com assuntos importantes como esse. Fiquem com Deus e até a próxima semana.